YouTube, já vamos chamar para cá a nossa próxima convidada, é a Larissa Wackhaus, Senior Fellow do SEBRE e sócia da Vale Associados. Larissa, muito obrigada. Nós vamos falar um pouquinho sobre Índia, sobre essa visita do presidente Lula com ministros, uma comitiva de empresários e sobre essa troca comercial que ainda parece bastante tímida, né? Uma corrente comercial de 15 bilhões de dólares. Que tipos de oportunidades esses empresários e o próprio presidente Lula podem buscar na Índia? Primeiro do ponto de vista econômico e aí depois a gente pode falar um pouco dessas relações geopolíticas, de multilateralismo, de soberania e interesses em comum que essas duas nações têm. Bem-vinda. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui e, de fato, você tem toda a razão. Esse comércio ainda é tímido, a gente está falando de trocas no valor de 15 bilhões de dólares atualmente. E só para a gente ter uma ideia, né? A gente tem na China, que é o nosso principal parceiro comercial, um volume de trocas anuais da ordem, o que foi em 2025, 170 bilhões de dólares. Então, só para o espectador ter aqui uma noção, né, de como é que a gente está comparando as duas coisas. E por que a Índia é tão importante, né? De fato, ela nos abre uma oportunidade enorme no campo comercial, também no campo de investimentos. Então, nós temos algumas áreas que já estão participando desse comércio, que é a ambição do Brasil expandir, e temos áreas novas em que a gente sabe que os indianos também têm interesse, o interesse deles casa com os nossos interesses e que, portanto, a gente teria interesse, a gente estaria apto a fomentar mais essa relação. E a gente não pode deixar de lembrar também que a Índia foi um dos países mais afetados pelo tarifaço norte-americano. Então, isso colocou a Índia também numa situação em que ela também busca desenvolver as suas parcerias comerciais internacionais, o que, portanto, nos aproxima aqui para a condução de um diálogo que seja bom para os dois lados. E a gente está falando sobre que setores especificamente, Larissa? Agronegócio, farmacêutico? Onde é que tem essa sinergia aí que pode significar uma troca interessante para a Índia e Brasil? Pois bem, os setores são variados, mas vamos pegar o caso do agro, por exemplo, né, em que a gente tem coisas bastante concretas. Eu conversava desde ontem, por exemplo, com o setor de feijões e pulses, né, que é um setor muito interessante para o mercado indiano, porque na Índia a gente tem uma população muito grande de pessoas vegetarianas ou veganas, então que buscam alternativas de produção de proteína vegetal, acesso à proteína vegetal em larga escala. Então, esse mercado de feijões e pulses, por exemplo, é bastante promissor. Hoje é um mercado pequeno. No ano passado, o Brasil exportou em feijões para a Índia algo em torno de 380 milhões de dólares, né? Mas há uma expectativa, por exemplo, de que seja aberto e expandido o mercado de um feijão específico, que é o feijão guandu, que hoje gera na Índia uma demanda aproximada de 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Então, a gente está falando de um comércio que poderia ser potencialmente aí da ordem de 5 bilhões de reais em comércio de interesse do Brasil. Isso é uma área interessante porque a gente está falando de números que, claro, quando a gente compara com soja, por exemplo, com carne bovina, são pequenos, né? Mas eles fazem a diferença se a gente pensar no objetivo de diversificação do Brasil, tanto de diversificação de produtos que a gente é capaz de exportar, mas também de diversificação de mercados interessados nos nossos produtos. Então, é um ganho a gente conseguir desenvolver um setor como esse, e é também interessante por outras razões, né? Aproximar empresas indianas da agricultura brasileira por meio de financiamento, talvez por meio de acordos de off-taking, né? Em que a gente tem a garantia da compra, tendo em vista que esse é um segmento de particular interesse do governo indiano por ser um elemento também de estabilidade social, né? De contenção de preços. Outros casos interessantes são também o setor de frango, por exemplo, né? Então, eu conversava com o setor de frango e o setor de frango tem uma pauta bastante focada na redução de tarifas, talvez por meio da negociação de cotas ou medidas que possam levar a uma redução efetiva de tarifas para a importação de frango, que é um objetivo do Brasil. A gente sabe que a Índia, sendo um mercado tão grande, né, hoje o país mais populoso do mundo, eles têm também essa ambição, são, claro, uma grande potência agrícola, e têm uma ambição de conseguirem ser relativamente independentes, autossuficientes na sua própria produção local, Larissa, mas há necessidade de importação também.
Larissa, a gente tem pouco tempo para a nossa conversa. Primeiro, falar para os nossos telespectadores da televisão reunidos com a gente. Estamos falando com a Larissa do SEBRE, falando justamente sobre essa relação Brasil-Índia. Nessa cúpula especificamente de inteligência artificial, quais são as áreas de interesse em comum? A Índia, como o Brasil, também parte dessa perspectiva que é necessária a regulamentação da inteligência artificial, e a gente sabe de todo esse potencial tecnológico da Índia, né, de avanço, de desenvolvimento. É um dos países que está um pouco nessa fronteira. Como é que é isso hoje? Exatamente, Amanda, você tem toda a razão. A Índia é um país que lidera hoje, tem uma mão de obra muito qualificada em toda essa questão digital e, portanto, lidera uma série de ações relativas ao avanço da tecnologia, como na área de inteligência artificial. Me parece que os interesses são, sim, semelhantes, né? O mundo inteiro está se perguntando e está preocupado sobre como é que a gente vai lidar com a inteligência artificial e quais são as oportunidades que a inteligência artificial também traz para as nossas economias, né? Então, a aplicação de inteligência artificial para áreas específicas, a capacitação de mão de obra, a garantia de que isso não vai ser algo que vai ser prejudicial às sociedades, mas que vai contribuir ao desenvolvimento das sociedades. Então, é muito importante que o Brasil esteja inteirado desses debates e participe deles, até para que a gente não fique para trás, né? A gente precisa aproveitar dessa nossa capacidade de engajamento com diferentes parceiros para que nós também estejamos incluídos na discussão de possíveis regras ou possíveis regulações e que nós não fiquemos para trás numa discussão como essa. Isso é muito importante. E também, Larissa, eu queria te perguntar sobre esse ponto de vista geopolítico estratégico, né, em termos de interesses de nações. Como Índia e Brasil podem se posicionar conjuntamente. A gente sabe que tem essa conversa sobre um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, que é um interesse de ambas as nações, embora ainda pareça uma coisa um pouco distante, nessa liderança do Sul global. Olha, o ano de 2025, ele foi bastante confuso do ponto de vista da geopolítica, ele alterou muitas das premissas que nós tínhamos, né? Então, se você pensar que a Índia era um dos maiores aliados dos Estados Unidos para a região asiática e terminou o ano e continua hoje como um dos países mais afetados pelo tarifaço norte-americano, isso por si só já é um indício de que as coisas estão diferentes, que as coisas estão um pouco estranhas, e esse dinamismo também preocupa os indianos. Então, o Brasil e a Índia se aproximam em várias pautas no sentido de buscarem aumentar as suas relações com outros países, de fomentarem relações internacionais pragmáticas. A Índia tem uma relação internacional difícil no seu entorno, uma relação difícil com a China, uma relação difícil com o Paquistão. Então, ela tem problemas ali no entorno que o Brasil não tem. Então, há uma pauta positiva muito interessante que pode beneficiar o Brasil de uma forma bastante pragmática. Por exemplo, com o aumento do comércio e a atração de investimentos. Eu visitava, por exemplo, uma cidade no interior do Brasil em janeiro, que é a cidade de Dois Irmãos, no Rio Grande do Sul, que tem uma fábrica de tratores indiana, Mahindra, uma das maiores empresas de tratores do mundo. Então, a gente já vê aqui investimentos indianos no Brasil, mas é um fluxo que a gente pode aumentar, um estoque de investimento direto que a gente pode aumentar bastante, e para que isso aconteça, é preciso haver confiança. Então, quando a gente pensa em geopolítica, a gente está falando do desenvolvimento de relações que são políticas, mas que trazem uma confiança para abastecer pragmatismo econômico, atração de investimento direto, fomento ao comércio, coisas que ajudam também o Brasil na sua própria estratégia de desenvolvimento. Então, eu vejo uma sinergia muito grande e vejo com muito bons olhos a intenção declarada do Brasil e da Índia de aumentarem o seu comércio. Então, há ali uma meta de aumentar o comércio para 20 bilhões de dólares até 2030, por exemplo, ainda é tímido, mas a gente sabe que a gente poderia ir para muito além disso.
quanto que a gente vai conseguir acelerar isso também vai ser um elemento, um resultado importante dessa análise geopolítica. Eu acho que o que importa muito nesse momento é a capacidade do Brasil de desenvolver essas relações com a maior quantidade de parceiros possível, como é uma característica da nossa diplomacia. Isso tem rendido frutos. E muito rapidamente, a gente tem 30 segundinhos, Larissa, na Coreia do Sul, o que você aponta como highlights, assim, destaques dessa visita? Olha, a Coreia do Sul, a gente também tem elementos comerciais, então tem algumas pautas do agronegócio que são pautas setoriais, por exemplo, regionalização na carne de frango, né? Alguns elementos que permitam um acesso mais facilitado. A Coreia do Sul é um parceiro importante do Brasil e é um parceiro que também tem uma competência de investimento estrangeiro em estaleiros, na parte de navegação, que seria muito interessante para a gente. Então, é de novo um país importante na Ásia, que se a gente tiver uma relação política, geopolítica bem azeitada, eu acho que o resultado mais interessante disso para a nossa economia é a atração de investimentos diretos, que os sul-coreanos têm capacidade de fazer, e fomento ao comércio. Perfeito.